Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja abençoadora na cidade de São Paulo, que tem sido uma referência de uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja contemporânea, uma igreja que cuida de pessoas, uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, e eu tenho também o privilégio de cooperar com ele no pastoreio desta relevante igreja. O programa Trocando Ideias tem como objetivo responder algumas perguntas que nos são enviadas. E hoje eu gostaria de tratar com você aqui de 3 perguntas que nos foram enviadas e espero que essas perguntas possam também esclarecer alguma coisa aí no seu coração. A primeira pergunta é a seguinte. Foi enviada a seguinte pergunta: Pastor, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a questão da idolatria no futebol, um dos novos bezerros de ouro da nossa época. Parece-me que de fato esse é um assunto muito contemporâneo. Eu acho que nenhum problema de você ter o seu time de preferência, de você ser um torcedor até vibrante do seu time. Eu mesmo gosto de torcer para o meu time favorito, e diga-se de passagem, está indo muito bem, é o Flamengo. Porém, esse negócio das pessoas brigarem, torcida organizada para perseguir a torcida do time adversário, as pessoas que às vezes deixam faltar comida em casa porque tem que ir no estádio, até mesmo para brigar lá no estádio. Isso é um exagero. Isso não é um espírito esportivo. Isso não traz benefício nem para o clube que ele torce, para o qual ele torce, nem para você, nem para a sua família. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter sensatez. Talvez você precisa repensar as prioridades da sua vida. Ir ao campo, se você pode, torcer de uma maneira bonita, entusiástica, nenhum problema com isso. Agora, se isso está sendo uma idolatria na sua vida, se isso é a sua paixão, você não pensa em outra coisa, você não consegue trabalhar direito, você não consegue nem cuidar da sua própria família, você deixa sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seus sonhos, por causa de futebol, por causa da idolatria do seu time, eu acho que aí é um pouco de exagero. Sobretudo se você é uma pessoa cristã. Porque nós precisamos entender que Jesus precisa ser a razão da nossa vida, o Senhor da nossa vida, o motivo da nossa alegria. Se a sua alegria depende do futebol, você vai estar um dia bem, outro dia mal. Nenhum time está lá em cima no topo toda a vida. Um dia seu time está bem, outro dia está mal. Um dia ele dá uma goleada no adversário, outro dia sofre uma goleada. Se você é daquele tipo de torcedor que seu time perdeu, você perdeu a graça, você não ri mais com a sua família, você não curte mais com a sua família, você perde até o ânimo para levantar no outro dia e trabalhar, já ficou exagerado demais. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter controle. Que você brinque, numa brincadeira saudável, com a pessoa que é do outro time, e tira um sarro bem tirado, sem agressividade, sem humilhar as pessoas. Ok, tudo isso faz parte do espírito esportivo. Agora, tem equilíbrio. Tem uma vida saudável. Não ponha a sua alegria no futebol, não ponha a razão da sua vida no seu time. Não morra pelo seu time, não agrida ninguém pelo seu time. Acho que esse é o espírito, tanto dos times de futebol, porque certamente nenhum time vai querer que você seja um torcedor fanático, que mate e morra pelo seu time. Não, o seu time quer que você seja uma pessoa que até ajude, que coopere, que participe, que celebre, que cante, que vibre, mas com sensatez
e com respeito às outras pessoas. Vamos à segunda pergunta que nos foi enviada aqui. Pergunta interessante, olha aqui. Pastor, eu não sou casada na igreja, não fiz casamento religioso, nem civil. Eu moro junto com o meu marido há 5 anos. A pergunta que eu faço é pecado morarmos juntos sem nos casarmos? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade contemporânea já legitima, já acha tranquilo, certo, 2 pessoas morarem juntas e sem o casamento, seja ele o casamento civil, que é o verdadeiro casamento, seja ele sem uma bênção religiosa na igreja, como se isso fosse absolutamente normal, natural. Inclusive, com seus direitos civis garantidos numa relação estável. A pergunta não é essa, o que a sociedade pensa, o que as leis humanas dizem. A questão é, o que Deus fala sobre este assunto? Quando 2 pessoas moram juntas e elas não estão legitimamente casadas pelas leis do seu país, elas estão vivendo num concubinato. À luz da Bíblia, isso é uma relação ilícita, ilegítima, que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5, e este com quem estás morando não é teu marido. Ou seja, o que legitima uma relação conjugal entre marido e mulher aos olhos de Deus é o casamento. O casamento. Morar junto sem estar casado não é casamento. A sociedade pode considerar como tal. Deus não. Deus não. A pergunta é a quem você quer agradar? A quem você quer servir? Se você quer estar alinhado com o propósito de Deus e com a vontade de Deus, então não entre nessa relação apenas de morar juntos para ver como é que fica. Casamento não é contrato de risco. Casamento é uma aliança. Uma aliança na presença de Deus, para a glória de Deus, para constituir uma família para a glória de Deus, tendo Deus como testemunha desta aliança. Testemunha desta aliança. É por isso que o casamento ele tem 4 colunas muito importantes. Primeiro, o casamento é heterossexual. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe e se una à sua mulher. É o que Deus instituiu. Segundo, o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres e não é uma mulher com vários homens. Portanto, tanto a poliandria quanto a poliginia estão fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático, os 2 se tornam uma só carne, de tal maneira que relação sexual antes do casamento é fornicação. Relação sexual fora do casamento é adultério. Mas relação sexual no casamento é ordenança divina. Quarto pilar, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, disse Jesus, não o separe o homem. Em outras palavras, nenhum ser humano tem competência para desfazer o que Deus fez. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Deus ratifica aquela aliança. Portanto, só 2 cláusulas podem permitir um divórcio e um novo casamento. Infidelidade conjugal, que é Mateus 19, versículo 9, ou, em segundo lugar, abandono irremediável, 1 Coríntios 7, versículo 15. Se você está apenas morando junto, aconselho você então a conversar com seu parceiro
e acertarem essa situação diante de Deus e diante dos homens. Você vai ser certamente muito feliz com essa decisão. Deus vai abençoar o seu casamento, a sua família, e você vai ter paz na sua alma, quietude no seu coração, sabendo que com isso você vai estar agradando a Deus. Vamos à última pergunta que nos foram enviadas para o programa de hoje. Olha aí, a pergunta é a seguinte, deixa eu ver aqui para você, descolar aqui, porque foi colada aqui essa pergunta. Então, deixa eu só ler para você aqui, vamos lá. Sobre louvor na igreja. Pastor, eu não consigo me acostumar com os louvores atuais. É uma bagunça que se instalou até mesmo nas igrejas tradicionais. Às vezes eu penso que o mundo está dentro da igreja. Como eu posso administrar esse fato? Bom, deixa eu só dizer uma coisa a você. Nós não podemos anatematizar tudo que é novo, nem canonizar tudo que é antigo. Tem música antiga que não é boa. Tem música contemporânea que é maravilhosa. Então não é a idade da música que faz da música uma música boa. Se nós admitíssemos que só as músicas antigas são boas, estaremos dizendo que Deus então não dá mais capacidade para ninguém a compor coisas novas. Não, tem coisas antigas maravilhosas e tem músicas contemporâneas também maravilhosas. É claro que tem muita música hoje, talvez até a maioria, infelizmente, música de consumo. Música que não tem conteúdo bíblico, não tem boa teologia, não tem um ritmo que enleva as pessoas ou leva as pessoas à adoração. Então, nós precisamos de fato sermos criteriosos na escolha das músicas que nós vamos cantar no culto público e também até adotando na nossa vida devocional particular. Primeiro, a música precisa ter uma letra boa, saudável, biblicamente certa, teologicamente correta, porque música é teologia cantada. Se a teologia é ruim da música, então eu estou cantando bobagem na igreja. E nós temos que ser zelosos com o que se ensina na igreja, tanto na pregação quanto na música. Segundo, nós precisamos entender que a música precisa ter qualidade, não só às vezes letra boa, mas também qualidade musical boa. Então, não é a pessoa fez lá uma musicazinha de qualquer maneira, de qualquer jeito, e já começa a cantar na igreja, começa a ensinar na igreja. Não. O pastor da igreja, a liderança da igreja, precisa ser zelosa com o que se ensina, com o que se prega, com o que se canta na igreja. Agora, talvez nós pudéssemos ajudar também, né? Primeiro, sugerindo boas músicas. Vamos garimpar. Não vamos deixar morrer as músicas antigas, tradicionais, os hinos clássicos. Precisamos trazê-los de volta. Nós não podemos nem só cantar as músicas antigas e nem só cantar as músicas novas. Precisamos tirar daí coisas novas e coisas antigas, porque tudo aquilo que é bom precisa perdurar, precisa permanecer. Precisamos ser criteriosos, cuidadosos, para que na igreja de Deus a música tenha qualidade e tenha compromisso com a verdade das Escrituras. O nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos no próximo programa trazendo respostas a outras perguntas que nos foram enviadas. Aqui eu quero deixar meu convite a você, para você vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos abençoar sua vida e a sua família. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido uma igreja acolhedora. Tem chegado gente toda semana. Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Se você não conhece a Igreja Presbiteriana de São Paulo, você ainda precisa conhecer. É uma igreja que tem sido uma bênção para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde
e 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais para todas as faixas etárias, 9h40 da manhã, 7h40 da tarde. Conexão com Deus, toda segunda, às 20 horas. Você não pode perder. Nós estamos esperando você lá. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa.